Eu vou ficar acamado após a realização de uma cirurgia de prótese de quadril? Olá, o meu nome é Gustavo Baspoleto, eu sou ortopedista e traumatologista com área de atuação em cirurgia do quadril e hoje esse é o assunto que nós vamos conversar. Eu vou ficar acamado após a realização de uma prótese de quadril? Vem comigo e vamos lá. Eu entendo o medo que as pessoas têm de realizar uma cirurgia de prótese de quadril e ficar acamado depois, não poder caminhar, não poder se movimentar, não poder ir no banheiro, não poder fazer suas atividades. Muitos pacientes chegam no consultório e me falam: doutor, a minha vizinha operou e ficou 14 dias na cama, sem poder ir no banheiro, sem poder levantar, sem poder caminhar. Ou um amigo meu, um conhecido de um amigo meu, fez a cirurgia, ficou numa cadeira de rodas, sem poder caminhar. Então, primeiramente, a gente tem que ver que tipo de cirurgia que o paciente foi submetido. Algumas cirurgias de quadril em pacientes mais graves, muitas vezes precisa ficar acamado. Mas o conteúdo que nós vamos falar aqui hoje é sobre prótese de quadril realizado pela primeira vez. Geralmente, os pacientes que realizam a prótese de quadril pela primeira vez, eles não ficam acamados. E esse é o conteúdo que nós vamos falar aqui hoje. Se você já está me seguindo nas redes sociais, ou é a primeira vez que está vendo o vídeo e gostou do vídeo e acha que alguém possa se beneficiar com esse vídeo, compartilhe o vídeo, dê o seu like. Se puder, me siga nas redes sociais para ficar sabendo todas as semanas conteúdos que eu produzo sobre doenças do quadril. Se for parar para pensar, faz sentido o medo que as pessoas têm de ficar acamado para a realização de uma prótese de quadril. Por quê? É uma cirurgia de grande porte, então o que a pessoa pensa? Bom, eu vou fazer uma cirurgia de grande porte, então eu vou ter que ficar acamado para me recuperar. E não é bem assim. A cirurgia de prótese de quadril, apesar de ser uma cirurgia de grande porte, a pessoa já pode começar a caminhar no dia seguinte da cirurgia. Eu vou te explicar agora com esse conteúdo para você entender melhor o porquê que se deve caminhar após a realização de uma prótese de quadril e quais são os benefícios de caminhar após a realização de uma prótese de quadril, para você ficar mais calmo, para se você tiver algum familiar de você que vai realizar a cirurgia também, para ficar mais calmo e entender certo o porquê de caminhar precocemente após a cirurgia. Um dos maiores benefícios em começar a se caminhar após a realização da prótese de quadril precocemente é a redução do risco de trombose. A trombose, o que acontece é quando um coágulo de sangue se localiza ou se forma nas pernas, ou às vezes ele pode até se formar no pulmão, que já é uma doença bem grave e que pode levar até a óbito. Uma das maiores indicações de se caminhar no pós-operatório de prótese de quadril é diminuir a trombose. Alguns pacientes vão caminhar com carga total e outros vão caminhar com carga parcial, que se chama, com a ajuda de um andador ou com a ajuda de muletas. Isso vai depender do que foi feito na cirurgia para a colocação de prótese de quadril. Alguns pacientes têm doenças, uma artrose, um desgaste mais grave no quadril. Outros pacientes têm um desgaste que não é tão grave no quadril. Alguns pacientes com desgaste mais grave no quadril, às vezes necessitam de enxertos. Quando é colocado enxerto, ou necessita por alguma outra cirurgia mais complexa, o paciente não pode apoiar o membro com todo o peso em cima da perna no pós-operatório. Então isso é importante conversar com o seu médico, com o seu cirurgião, para saber qual que vai ser a conduta dele no pós-operatório. Se ele vai liberar um paciente para caminhar com carga total ou com carga parcial. Os meus pacientes, dependendo do que foi feito na cirurgia, eu vou liberar ou a carga total ou a carga parcial. Mas o paciente sempre vai sair do leito no dia seguinte da cirurgia. Após mais ou menos 24 horas depois da cirurgia, o paciente já começa a sair do leito por esse motivo tão importante que eu falei, que é para evitar a trombose, que é uma situação bem grave que pode levar até a óbito. O paciente no pós-operatório, ele utiliza anticoagulantes, utiliza calças pneumáticas, que são calças que ficam inflando e desinflando nas pernas para estimular o retorno do sangue, para o sangue não ficar acumulado nas pernas, o retorno do sangue para o coração do paciente. Isso reduz também a incidência de trombose nas pernas, mas isso é até o paciente começar a caminhar.
que é geralmente 24 horas depois da cirurgia, ou às vezes até antes, dependendo da situação. Mas a média é isso aí, mais ou menos no dia seguinte, 24 horas depois da cirurgia. Isso vai evitar a formação de coágulos, de trombos, que a gente chama, tanto na região das pernas quanto na região do pulmão. Tá? E por que o se movimentar no pós-operatório da prótese de quadril diminui o risco de trombose? Diminui o risco de trombose porque o próprio caminhar do paciente, o próprio trabalho da musculatura para fazer o paciente caminhar depois da cirurgia, ele aumenta o retorno do sangue para o coração e evita que o sangue fique parado ou fique com o fluxo dele diminuído nas partes do corpo e evita que dê a trombose. Por quê? Porque o sangue, quando ele diminui a circulação dele no corpo, ele aumenta a chance dele de formar coágulos. E caminhando, então, a gente estimula que o sangue circule melhor pelo corpo. Lembrando aqui que eu estou falando de a cirurgia de prótese de quadril para uma cirurgia que é colocada a prótese pela primeira vez. Não se refere a nenhuma revisão de prótese de quadril e nem algum outro tipo de cirurgia do quadril. Por isso que é muito importante você conversar com o seu médico para ver qual que vai ser a conduta dele. Essa é a minha conduta para os meus pacientes para a realização de prótese que é realizada pela primeira vez no quadril. E existem vários estudos que mostram já e comprovam que o paciente caminhar precocemente diminui a formação de trombose no corpo. Mas como eu falei antes, é importante porque esse conteúdo aqui é um conteúdo informativo, você conversar com o seu médico, com o seu cirurgião, para ele definir qual vai ser a conduta dele em relação ao seu caso. Terminando então o vídeo de hoje. Hoje foi um vídeo mais curto, mas eu decidi fazer esse vídeo porque eu recebo muito essa pergunta no consultório. Muitos pacientes chegam com esse medo no consultório e às vezes estão esperando com uma artrose grave no quadril, com um desgaste grave no quadril, estão esperando há anos já para fazer a cirurgia por ter esse medo de ficar acamado e não poder se movimentar no pós-operatório da prótese de quadril por longos períodos, sem poder ir no banheiro, ter que usar fralda, ficar deitado numa cama, dependente de todo mundo. E isso não é um risco real. A maior parte dos pacientes, então, vai sair da cama no pós-operatório, geralmente 24 horas depois da cirurgia. Alguns pacientes vão usar a carga total, que é largar o peso da perna total em cima da perna no pós-operatório já. Alguns pacientes vão precisar de carga parcial, que a gente chama, dependendo da cirurgia, se foi uma cirurgia mais complexa, que precisou de algum outro tipo de material, algum outro tipo de técnica utilizada na cirurgia, vão utilizar a carga parcial, sempre com a ajuda de uma muleta ou um andador, com a ajuda de um fisioterapeuta para caminhar. Mas esse risco, esse medo que o paciente tem de ficar acamado, então ele não é necessário. É até bom para o paciente, é um benefício para o paciente, como muitos estudos mostram já, se movimentar precocemente, se movimentar o quanto antes possível depois de uma cirurgia de grande porte como a prótese de quadril, que isso vai diminuir, como eu falei antes, em muito o risco de ter uma trombose e complicações maiores, que aí sim o paciente vai ter complicações graves de uma trombose que podem levar o paciente até a morte pelo simples fato dele ter ficado deitado e ter feito uma trombose. Então, o que fica aqui é que é importante se movimentar, caminhar no pós-operatório. Como eu falei antes, você deve conversar com o seu médico, com o seu cirurgião, para ver que tipo de orientação ele vai te dar e como você vai caminhar no pós-operatório, ou se vai precisar ficar, se for uma cirurgia mais grave, alguma cirurgia muito grande, se vai precisar ficar acamado por um período um pouco maior. Mas como eu falei antes, geralmente com a cirurgia que é realizada prótese pela primeira vez, ele caminha precocemente, caminha o mais rápido possível depois da cirurgia. Eu quero agradecer você que assistiu o conteúdo até o final. Se você ficou com alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta, pode escrever nos comentários. Vai ser um prazer poder responder. Se você conhece algum amigo, algum parente que vai fazer a cirurgia de prótese de quadril, encaminhe esse vídeo para ele, se esse vídeo possa ajudar ele. Dê um like no YouTube, assine o canal, ative o sininho de notificação para poder receber em primeira mão todas as semanas os vídeos que eu produzo sobre doenças e sobre dúvidas de cirurgia do quadril. Até mais e até o próximo conteúdo.